Criatividade não é constância, disse Tite no Podpah. Ele falava sobre como a criatividade de Neymar contribuía e contribui para o desenvolvimento da equipe como um todo. E isso me fez pensar que, dessa forma, olhando por essa perspectiva, a criatividade tem mais a ver com liberdade do que com precisão, exatidão e, no fim das contas, perfeição. Por esse viés, ser criativo é se permitir, é a permissão para tentar, experimentar, explorar e, consequentemente, errar. Ele vai errar mais, mas uma vez que ele acerta, ele vai fazer o diferente. Tite continuou falando sobre esse aspecto da criatividade no jogador, da posição e da responsabilidade de Neymar. Erros no plural, errar, 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 e acerto no singular. Daí que o ingrediente, talvez, principal para essa continuidade das tentativas e dos experimentos seja a confiança. Porque uma vez que o acerto venha depois de consecutivos erros, essa confiança de que você é capaz, de que você consegue, é renovada. Na arte também, é preciso confiar, se não em si, então na esperança de que os erros podem, pelo menos, virar aprendizados. Mas refletindo sobre essas coisas, me vieram duas dúvidas. O que seriam erros e as consequências desses erros no processo criativo de fazer arte? Porque no futebol um erro talvez signifique, não sei, a bola perdida, pensando em Neymar. Ele tenta dar um drible ali na frente, perde a bola, o time recebe um contra-ataque, leva um gol, perde o título. A bola perdida de Neymar pode ser considerado um erro. O gol sofrido e a perca do título podem também ser considerados como as consequências daquele erro. Mas a minha dúvida também é o que seriam esses acertos nesse processo criativo. Um acerto no futebol talvez seja um gol, uma bola recuperada, não sei, uma assistência. Na arte, eu confesso que ainda não sei. Mas me parece que grande parte desses erros, entre aspas, significam o medo de não ser aceito ou ser bom o suficiente. Consequentemente, acertos significam ser aceito ou considerado bom o suficiente. Mas se esse for o caminho, abre espaço para mais duas dúvidas. Uma é quem dita o que é um acerto ou erro? E a outra, quais são os parâmetros para considerar uma arte boa o suficiente? Eu sei que para quantificar uma arte, muitas vezes a conversa se torna um papo muito mercadológico. Mas um dos erros de usar o mercado como parâmetro para qualquer coisa em relação à arte é que talvez você não queira fazer parte do mercado. Talvez você não esteja à venda, talvez o seu pedaço de arte não esteja à venda. E a partir do mercado, a arte passa a ter um valor palpável, um valor físico e não só o valor sentimental, o valor filosófico da coisa. Assim, para se ditar o que é um acerto ou um erro, é preciso levar algumas coisas externas em consideração. Por exemplo, para se definir um acerto, é preciso que tenha uma precedência para comparar. Um gol é um gol porque a gente já viu o que é um gol e como um gol acontece, o que a partir do gol, uma partida e um jogo ou um campeonato, enfim, se resolve. O gol é uma resolução, no caso. É a resposta para todo aquele treinamento que tem nas semanas anteriores. É a resposta. Um gol, acerto, é uma resposta. Uma bola fora é um erro, ou um quase gol é quase um acerto. Um gol é um gol porque é um gol. Todo mundo sabe o que é um gol e o que ele promove. E para cada categoria dessa, há um sentimento, um contexto e uma história envolvida. Alguém se consagra pelo gol. Alguém entra em ruínas pela bola fora. Alguém é esquecido ou lembrado para sempre pelo quase gol. E na arte? A comparação é essa régua. E quando essa régua se torna regra, as coisas tendem a sair do controle. Porque nenhum artista é igual ao outro. Nenhum artista tem o mesmo tamanho do outro. Nenhum artista comporta ser medido por uma régua que tem determinado começo, meio e fim. A arte não se resolve em 3 atos. Por mais que toda arte seja uma história contada, ela não se resolve em começo, meio e fim. Pelo menos não o que a gente conhece como começo, meio e fim. De novo, nenhum artista é igual ao outro. Porque se você faz arte, você faz aquilo que exclusivamente você enxerga e sente. Por mais que você sofra interferência de suas referências. Você cria porque você sente necessidade de criar. E essa necessidade é específica. E cabe somente a você as respostas do que significa essa necessidade. Essa necessidade é sua e parte do seu contexto, da sua história de vida. Aí, quando entra a régua da comparação que te mede comigo, por exemplo, que sou outra pessoa, que tem outra história e que enxerga as coisas de formas diferentes, a conta não fecha. Por mais que a gente fale coisas parecidas, a gente não fala de forma igual. Falamos do nosso jeito único e peculiar. A régua que te mede não me mede e vice-versa.
A arte não é exatidão, porque a arte não dá para ser medida com réguas padronizadas. A arte é para ser lida de acordo com contextos específicos. A arte não é um gol, nem uma bola fora, nem um quase gol. A arte não é um drible. A arte é você sendo honesto com você mesmo. E o maior problema de acreditar nessa régua padronizada é que te faz querer ser medido por ela. Porque no final das contas é massa ser aceito. É massa ser reconhecido pelo que você cria. É massa criar uma coisa que é reconhecido por algumas pessoas, por muitas pessoas, por uma pessoa sequer. Isso é bom, sabe? Quem não quer isso, sabe? Quem não quer esse reconhecimento. Daí que por querer ser medido por essa régua, você se diminui. Você diminui o que você cria e como você cria. E com isso, tua arte passa a ser medida através de comparações. Você mesmo, em certo ponto, se torna essa régua. Você se torna esse medidor e esse comparador. Você passa a se comparar com as suas referências. Você se compara com os artistas que você admira, que vivem outros contextos e enxerga as coisas de forma totalmente diferente de você. E ao se comparar com as pessoas que você admira, os artistas que você admira, e ao comparar a arte que você faz com a arte que você admira, você se percebe no vazio danado. Você se dá conta que você não é essas pessoas que você admira, que você não está no nível dessas pessoas que você admira. Você está muito abaixo, você está muito distante de criar a coisa que você admira. Você se dá conta que você não é eles e tudo que você queria era criar como eles. Só que uma coisa que você e eu e muita gente não percebe é que a gente não conseguir criar como as pessoas que a gente admira é uma bênção. Você nunca vai criar algo como suas referências, você nunca vai chegar no nível das pessoas que você admira. Simplesmente porque não há nivelamento, sabe? Não existe régua na arte. Não existe, simplesmente não existe. O que existe é um mercado que está tentando quantificar as coisas para tornar essas coisas mais fáceis de ser digeridas. Fora isso, não existe nivelamento. Você nunca vai conseguir criar como alguém que você admira, porque você não é essa pessoa. Isso é a bênção de toda essa história. Você vai conseguir criar como você. Você vai conseguir criar algo único a partir de você, a partir de quem você é. Não há nivelamento na arte, porque a arte não é alguma coisa estática e plana. A arte é cada um no seu mundo, no seu canto, fazendo as suas coisas. Então, se você puder sair desse episódio aqui com uma coisa na memória, que seja isso. Você nunca vai conseguir criar como as suas referências, e isso é uma bênção. É isso. Obrigado por ouvir. A gente se vê no próximo episódio. Talvez você esteja ouvindo o barulho da geladeira aqui do meu lado, os grilos, a chuva, os carros passando, e eu cheguei num momento da minha vida, da minha breve vida, que eu não quero mais me importar com essas coisas. Eu quero simplesmente sentir a vontade de criar uma coisa e ir lá e criar, sem preparar nada, sem perder muito tempo. Então, é isso. Esse podcast vai mudar por causa disso. E seguindo a ideia de Tite, essa constância semanal também vai deixar de existir, como já deixou de existir há algum tempo. Episódios novos vão vir de acordo com a necessidade de saída deles, ou seja, a minha necessidade interna, a minha vontade e os meus motivos internos. Espero que você continue por aqui. Se esse episódio fez sentido pra você, te causou alguma coisa, compartilha com alguém que você sabe que vai tirar um proveito, assim como você, certo? É isso, eu fico por aqui.